E esses... Todos esses... Vamos lá, a gente estamos falando desses avistamentos aqui no Brasil. Aí você falou de alguns outros aqui na América do Sul. Falou de alguns também nos Estados Unidos e tal. Se a gente for... Todos os o que na tua cabeça, tudo que a gente viu de extraterrestre no planeta Terra é da mesma galera? É tudo a mesma coisa? Então, tem 3 tipos diferentes de fenômenos. O primeiro são naves, veículos de diferentes formatos, que às vezes saem essas pessoinhas ou seres dentro, uniformizados, às vezes são mais parecidos com humanos, às vezes são monstrinhos e levam pessoas, a força inclusive, botam na nave, fazem experiência, voltam, que são os relatos mais clássicos. Tem um outro que são criaturas híbridas bizarras, como Varginha. São seres mistura de humano com animal, olhos vermelhos e cheiro de enxofre ou amônia. Eles têm esse cheiro bizarro e que falam que é o pior cheiro que eu senti no mundo, as testemunhas falam. Parece uma descrição do diabo. Exatamente. Né? Exatamente. Tanto que várias Varginhas meninas falaram, eu vi o demônio, eu vi o diabo. Não falaram que viram ET, nunca falaram. Para elas eram muito católicas também, isso influencia, lógico, né? Mas elas falaram, não, o que eu vi era um diabo, não era um ET. E aí, naquela época, até a gente vai comentar daqui a pouco, mas naquela época até os ufólogos direcionaram para o lado extraterrestre, desenhando mais colhão. Houve uma influência grande ali, entendeu? Porque a ufologia, existe uma crença, para mim, a parte da ufologia, né? Grande parte até é uma crença. Qual é a crença? Na crença extraterrestre, que é o bonequinho que tá na mesa aí. Ele tem que ter cabeção, ele tem que ter olhão. E na época esse cara era marrom, uma pele meio escamosa, saía um pouco do padrão. E eles tentaram, na época, colocar ele no padrão de beleza do extraterrestre. Mas ele tinha características muito diferentes. Ele tinha calosidade na cabeça, meio umas deformações. Tu é religioso? Eu cresci católico, mas hoje eu não sou praticante. Até vou na igreja de vez em quando, mas não sou aquele católico praticante, porque eu comecei a ver que eu comecei a ver que cada religião ela tem um pedacinho da verdade, entendeu? Então eu comecei a pesquisar cada uma e absorver aquilo de cada religião o que me fazia... Porque essa descrição que você estava falando aí do ET de Varginha, que inclusive as meninas estavam falando que viram o diabo e tudo mais, vamos lá, tem a ver também com que a gente, com o início da pergunta que eu te falei, que era tudo a mesma coisa, tudo o mesmo grupo, tá todo... O ET de Varginha também veio da galera que tá no mar, por exemplo? Ele veio de lá? Sei lá, não sei, não sabemos. Não sabemos. Então, assim, eles podem estar aqui há mó tempão, podem não estar aqui há mó tempão, podem ter influenciado a gente um monte de coisa se estiveram aqui há mó tempão, né? Como, por exemplo, a descrição de um demônio. Sim. Tem vários trechos que eu vou botar daqui a pouco de imagens que vai falar exatamente o que você está entrando aí. Como eles influenciam a gente ao longo do... Para onde eles querem direcionar a gente? O que eles estão fazendo aqui? Por que eles estão se apresentando de várias formas? Faz sentido isso? E aí o que acontece? Quando entram essas criaturas, por exemplo, lá em Varginha, pouca gente fala. Tinham criaturas, na mesma época, criaturas peludas, pequenas, de olhos vermelhos e cheiro de enxofre ou amônia. Também na mesma época. Às vezes atacando pessoas, inclusive. O cara de 1,93 m na época se engalfinhou com esse bicho e falou, não tinha como ser algo normal, porque ele era menor que eu e tinha uma força descomunal. Eu tenho 1,97 m, se fosse um homem normal, só se fosse um gorila. Não era um gorila porque tinha 1,70 m e era magro, mas tinha uma força descomunal e eu me atraquei com ele. Se fosse qualquer outra coisa, eu teria conseguido lidar com aquilo. E o cara apanhou pro bicho. Então aconteceu uma série de bizarrices. Apanhou pro ET, mano. Então aconteceu uma série de coisas naquela mesma época, bizarras, que meio que os pesquisadores olharam e foram meio que ignorando, colocando, nossa, isso aqui é muito estranho. O próprio Petri, na época, tem um livro do Birajara, que foi um dos principais pesquisadores, o Petri, o Birajara queria até falar sobre o peludo, na época do Fantástico. Aí o Petri falou assim, nossa, a gente tá falando de extraterrestre aqui, você vai vir com um ser peludo, o pessoal vai ficar maluco, ninguém vai entender o que tá acontecendo. Vai parecer que é uma grande fantasia, um grande esoterismo. E aí o Petri falou, não, deixa esse negócio de ser peludo de fora. E ó, a gente saiu de um ponto que você... vi uns documentos sobre algumas coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil, lá na Amazônia, né? E aí e aí você falou às vezes eles vêm e saem umas pessoinhas das naves. A fonte dessa informação também são documentos desse calibre? A gente tem documentos oficiais e documentos de pessoas, que tem relatos de pessoas. Geralmente documentos o quê? Um documento ali do Exército, por exemplo. Na década de 60, o Brasil tinha na Força Aérea o CIONE. O CIONE era um sistema de investigação de objetos aéreos não identificados. E lá no CIONE investigou vários casos desses seres que vinham. Teve um caso bizarro em Lins, em São Paulo. Saiu uma mulher com uma vestimenta toda...
como se fosse uma vestimenta antiga, moderna, mas numa nave. O que leva a crer também que parte desses seres poderiam estar vindo de uma outra linha do tempo, nossa, que evoluiu de uma outra forma.